Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 5 horas e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Teremos nosso amigo Eduardo, que falará sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. O preparo de hoje é pelo Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva, o Francisco Cândido Xavier. Lembro também a todos que verifiquem se os celulares estão desligados, o modo avião, para que não haja nenhuma interferência durante a palestra. E o preparo tem o tema pelas obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos esposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Então, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos manter os nossos pensamentos elevados, vamos procurar estarmos aqui com as nossas energias, com os nossos pensamentos, deixando um pouquinho de lado as questões do dia a dia e concentrarmos aqui no que será dito, no que será falado, para fazermos essas reflexões e agradecer a oportunidade também de estarmos aqui envolvidos com essas energias nesta casa, nesse salão, onde somos tratados, onde somos acolhidos. Que a espiritualidade possa amparar e intuir o Eduardo, que preparou esse estudo para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Deixa eu preparar aqui o teu microfone. Com a palavra.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite de estarmos aqui no centro Bezerra de Menezes, na casa do Dr. Bezerra. Podemos falar alguma coisa sobre o Evangelho. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a um companheiro que fez a passagem recentemente, a Divaldo Pereira Franco, que foi um caravaneiro espírita por excelência, um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, por toda a sua obra, por todo o seu exemplo, pela sua mensagem e por ser tão fidedigno à doutrina e aos preceitos que Allan Kardec e os bons espíritos vieram nos trazer. Onde você estiver, Divaldo, o nosso profundo agradecimento. E o nosso tema da noite de hoje está lá inserido no capítulo 21 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar que haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus, quando esteve entre nós, na sua passagem aqui conosco, ele proferiu 4 sermões nos seus ensinamentos. Esses 4 sermões que ele nos trouxe são divididos. O primeiro deles, que foram as primeiras palavras que ele nos trouxe, foi o Sermão da Montanha, ou chamado Bem-aventuranças, que é um sermão que nós ainda não compreendemos e pouco praticamos, porque é algo tão bonito e tão profundo que somente com a doutrina é que nós começamos a visualizar esse sermão. Foram as primeiras palavras de Jesus. Esse sermão ele só não fica nas bem-aventuranças. Existe uma série de preceitos que o Cristo veio nos falar sobre a moralidade, sobre sermos bem-aventurados, os simples de espíritos, aqueles que sofrem, aqueles que são resignados, aqueles que são mansos, pacíficos, os que têm puro coração, os misericordiosos e, por último, os pacificadores. Depois ele vem falando da sua doutrina. Depois ele veio nos falar do sermão do cenáculo. É um outro pequeno sermão que ele veio falar para os discípulos. Depois veio trazer o chamado Sermão dos Ais, que é um sermão quase que exclusivo para aqueles que detinham o poder e o conhecimento da época, que eram os escribas, os fariseus e os doutores das leis. E o último sermão, que foi o sermão que ele trouxe no Monte das Oliveiras, chamado Sermão Profético. Interessante que ele abre a sua passagem, a sua vida pública com o Sermão da Montanha, e ele fecha a sua vida pública com esse sermão profético, que foi proferido no Jardim das Oliveiras. Ele adentra Jerusalém na chamada Semana Santa, fica com os discípulos até 3, 4 dias, depois vai para o Monte das Oliveiras e depois ele é preso. E a gente sabe o que aconteceu. Então esse sermão é um sermão específico que vem nos falar das dores futuras, dos eventos que poderiam ocorrer e que estão ocorrendo se a humanidade não desviasse o roteiro que ela estava tomando. E o roteiro que culminou em tudo isso
é o que nós estamos passando agora. As dores, as dificuldades, as doenças, as guerras, os rumores de guerra. E vem falar principalmente nos falsos cristos e nos falsos profetas nesses últimos tempos. O evangelista João também ele vem nos mostrar o que seriam esses falsos cristos e os falsos profetas na sua primeira epístola. Ele vem dizer: não creais em todos os espíritos, mas sabeis se os espíritos vêm de Deus. Então é um sermão para nós meditarmos profundamente no rumo que a humanidade tomou. E esse falso Cristo e falsos profetas, vamos observar que a doutrina vem falar muito sobre eles, porque é um momento atual que nós estamos passando, né? Com as falsas ideologias, com os falsos discursos, com tudo isso que está nos rodeando atualmente. E quando nós falamos em falso Cristo e falso profeta, nós primeiramente vamos entender o que sejam os profetas. Os profetas, a gente escuta muito falar quando vem no povo do hebreu, na raça hebraica, daqueles profetas que tiveram aqui, né? Tivemos outros profetas em outras raças, tivemos, mas principalmente na raça hebraica que eles tiveram mais evidência, porque foram 16 profetas que vem nos mostrar a Bíblia, entre chamados profetas maiores e profetas menores. Alguns chamados menores porque falaram poucas coisas, e os profetas maiores eram aqueles que trouxeram mais informações, dizendo bastante informações para a população. E nós muitas das vezes confundimos o profeta como se ele só trouxesse profecias, né? Como se ele somente utilizasse os dons mediúnicos para trazer os ensinamentos. E Allan Kardec vai dizer que não. Porque um profeta, ele é um condutor de moralidade. Ele vem principalmente alertar o povo contra a corrupção, contra os desmandos da lei de Deus, contra a corrupção de reis, contra o desregramento do povo. Vem denunciar, né, a corte, vem denunciar os reis corruptos e vem denunciar também os falsos profetas. Então, eles são uma série de ensinamentos que eles vão nos trazer. Alguns vieram trazer ensinamentos através daquilo que nós chamamos de mediunidade, porque muitos deles tinham visões, tinham sonhos, conversavam com o mundo espiritual e vinham alertar-nos, né? E se nós pegarmos alguns deles, vamos ver que eles já falavam da vinda do Messias, principalmente Isaías. Isaías fez uma classificação de como o Messias viria, o que o Messias passaria. Foi dizer que nós não reconheceríamos o Messias devido à sua simplicidade e que nós o colocaríamos no madeiro e crucificaríamos o Messias. Outros também vieram falar sobre o Messias, né? Então foram esses 16 profetas que vieram falar, diferentemente de outros profetas, que podemos chamar também as pitonisas gregas. Os profetas, Herculano Pires vai nos dizer que os profetas do povo hebreu, eles traziam todo o conhecimento e tinham todas essas visões em sonho, conversavam com os espíritos, escutavam, através de uma mediunidade consciente. Aquilo que chegava até eles observavam e traziam para o povo. Enquanto as pitonisas gregas não.
elas entravam em transe mediúnico e davam a sua mensagem, podendo ser de um teor, um mediunismo, ou seja, um teor que quase que falsamente, né? Seria quase que um joguete dos espíritos. Então a gente observa essa diferença que Herculano Pires vai nos dizer tão bem lá no livro O Espírito e o Tempo, um livro lindíssimo que creio que todo espírita deveria ler, né? Então Allan Kardec vem nos dizer sobre o que seriam os profetas, né? O verdadeiro profeta. Ele diz assim: atribui-se comumente, isso está lá no Evangelho, capítulo 21, item 4. Ele diz assim: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro. É o que geralmente a gente escuta, né? O dom de adivinhar o futuro. No sentido evangélico, é todo aquele enviado de Deus com a missão de instruir os homens. Todo profeta, o verdadeiro, ele vem com a missão de instruir os homens. Ele é um missionário. E lá na questão 624 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? É uma questão lindíssima, que depois dessa questão vem, na minha opinião, uma das questões mais bonitas do Livro dos Espíritos, que ele vem perguntar qual o espírito que serve de guia e modelo para a humanidade. Então ele diz assim nas 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, porque reconhecereis pelas suas obras e pelos seus atos. Porque Deus não pode se utilizar da boca de um mentiroso para falar a verdade. Olha só, reconhecerei pelos seus atos e pela sua obra. Aí quando eu leio isso, eu lembro do codificador Allan Kardec. Quando ele justamente, quando foi falado para ele que ele tinha uma missão, e ele não aceitava, no sentido de ele achava muito grande para uma missão, porque ele no caso, ele não é que ele se achava grande, era uma missão muito grande, ele era muito simples. E quem trouxe essa mensagem, está lá no livro Obras Póstumas, chamado A Minha Missão, foi exatamente o Espírito de Verdade, que disse para ele que a missão dele era dura, era difícil, porque requeria muita firmeza, muita moralidade, muito senso, né? Muita perseverança e muito senso de justiça. E que ele ia ter inúmeras dificuldades, muitas, todas as dificuldades que nós possamos imaginar. Eu convido a vocês a ler, lá no Obras Póstumas, esse item, A Minha Missão, de Allan Kardec, que foi exatamente o Espírito de Verdade que veio trazer para ele. Então, nessas questões das dores e nas dificuldades, o próprio Kardec vem nos falar delas em suas 3 obras. A primeira delas é em Obras Póstumas, quando ele vem falar da regeneração da humanidade, que nos tempos preditos, aquilo que nós estamos passando agora, a questão do suicídio seria imensa e a questão da loucura chegaria a tal ponto que muitos seriam riscados da sociedade, que o suicídio entre crianças seria grande. É o que nós estamos passando. E em outra obra também que ele vem nos falar, é no livro A Gênese, no capítulo 18, onde ele fala sobre a nova geração, que ele vem dizer que as dificuldades, né, o novo, essas dores que vão acontecendo, não será através de cataclisma, de furacões, isso que nós, de vez em quando, a gente vê no planeta, porque o planeta é muito novo, ainda está sujeito
a essas intempéries, mas sim seria principalmente pela imoralidade dos espíritos que nela habitam. E a nova geração, como a velha, seriam distinguidas pelo caráter. E ele vai narrando cada vez mais. Então, convido a vocês também a lerem o item do capítulo 18 da Gênesis. Então, quando lemos essa parte dos profetas, vamos ver que Allan Kardec é muito metódico no momento atual que vem falar sobre falsos cristos e falsos profetas. Principalmente para nós espíritas, que lidamos mais aguçadamente com o mundo espiritual, que sabemos que o mundo espiritual não está lá, mas o mundo espiritual está aqui, ao nosso lado, ao redor de nós, nos influenciando e nós influenciando a ele. Porque esse mundo espiritual, ele é um elo, como Allan Kardec diz, é um mundo que está ao nosso lado. E a doutrina espírita é essa nova doutrina que vem revelar aos homens essa nova ciência, a presença do mundo espiritual. Não como algo miraculoso ou algo fantasioso, mas sim uma das forças da natureza, que está presente na natureza. Então a doutrina vem nos desvendar. E nós vamos falar se existe o verdadeiro profeta, que existe também o falso. O falso profeta, tanto encarnado como desencarnado. Porque quem são os espíritos? Os espíritos nada mais, nada menos são as almas dos homens sem o corpo material. Olha só, os espíritos são exatamente as almas dos homens que estão no plano espiritual sem seu corpo físico, mas trazem as suas características, os seus defeitos, as suas virtudes, as suas dificuldades, a sua moralidade ou a sua imoralidade. Ninguém vai desencarnar e vai se transformar santo de uma hora para outra. A doutrina espírita mostra que não é assim. Nós continuaremos sendo o mesmo quando nós desencarnarmos. Muitas das vezes a gente fica até muito tempo achando que estamos encarnados, nem sabemos que desencarnamos. E a doutrina vem nos mostrar, né, que leva tempo para o espírito, de acordo com sua graduação, de acordo com o que ele fez, de acordo com sua moralidade, pode levar pouco tempo ou muito tempo para ele acorde no plano espiritual. Então, nós vamos ler uma passagem que está no item 21 do capítulo 9, que ele vem falar sobre o verdadeiro profeta. Eu só vou ler alguns itens, tá? Ele diz assim: o verdadeiro profeta, desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que atualmente se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Olha só, uma multidão de intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Quantas pessoas estão falando em reformas, em reformadores, sendo, bem dizer, entre aspas, o salvador da pátria, como se fosse a pura verdade, e abarcando milhões e milhões de criaturas como seus seguidores. Nós não vemos isso todos os dias? Principalmente nos meios das chamadas redes sociais, que é o que nós temos de maior divulgação hoje em dia, seja de coisas boas, seja de coisas ruins.
E essas redes sociais, Instagram, WhatsApp, né, Facebook, etc, etc, elas são o quê? É o veículo atual onde nós nos comunicamos mais. A gente observa, muitas das vezes, a gente vai em algum local, senta numa mesa simples, numa pizzaria, ou até numa pracinha para conversar alguma coisa. Às vezes encontramos pessoas ali, um casal, 4 pessoas, 5, família, cada um parado, mas com seu celular. Muitas das vezes não se conversa, não se olha, não há muitas das vezes um diálogo. Então, nós muitas das vezes estamos deixando essa nossa referência de conversar frente a frente, né? Nos observarmos. Era tão bacana, pelo menos na minha infância, as coisas eram assim, se passava, a gente tinha horário para sentar, para almoçar, para tomar café. Quando chegava, bença pai, bença mãe, sentava, conversava. Hoje em dia, acho que está certo que o mundo mudou, mas as coisas mudaram. Cada um tem uma televisão no seu quarto, cada um tem um aparelho. Às vezes estão um casal ali, não estão nem conversando, estão cada um no seu celular. Isso é um mundo que nós vivemos, né? Então, ali também está embutido toda essa influenciação. E Kardec vai continuando. Deus confia missões importantes aos que Ele sabe capazes de cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Espíritos superiores em inteligência, em imoralidade, por isso, para essas multidões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados. O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pela sua virtude, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora das suas obras, da missão que se é portador. Ou seja, pela influência moralizadora de suas obras. Então, pegando o fio da meada nisso tudo, quando Cristo nos fala que nós temos que amar, que nós temos que perdoar, que nós temos que ajudar, nós estamos seguindo o verdadeiro profeta, o verdadeiro Cristo. Mas quando você escuta que você tem que fazer a violência, que você tem que bater, que você tem que agredir, que é cada um por si, você não está seguindo Cristo. Nós não estamos seguindo Cristo. Nós estamos seguindo um outro falso Cristo, mas não o verdadeiro Cristo. Quando Cristo fala que nós temos que, na paz, ter paz interior, respeitar a natureza, e quando a gente escuta pessoas falando que nós temos que usar e abusar dos recursos o máximo que você puder, porque tudo vai passar muito rápido, nós não estamos seguindo o verdadeiro Cristo. E quando Cristo vem falar, como Ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo, nos mostrar que existe um mundo espiritual, que esse mundo aqui é somente uma passagem, que aqui nós não vamos estar, aqui nós passamos. Ninguém vai ficar aqui, nós vamos passar. A vida é uma passagem. É como se nós pegássemos um trem e fizéssemos uma viagem. Alguns vão soltar na estação seguinte, seria, a grosso modo falando, a desencarnação. Outros vão saltar na estação posterior. E nós vamos chegar também uma hora que teremos que saltar na nossa estação, fazer o nosso desencarne. Então, quando a gente escuta pessoas falar que a vida é isso aqui e que você tem que aproveitar, nós temos que aproveitar o máximo possível, porque quando você morrer,
não vai sobrar mais nada. Esse é um falso Cristo e um falso profeta. Essas pessoas que vêm idealizando o materialismo, dizendo que você tem que viver o mais depressa possível, com o máximo de riqueza, e o Cristo veio nos falar: onde estará o seu tesouro, lá estará o seu coração. Né? Buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Veja bem, buscai primeiro o reino de Deus. Ele não falou buscar unicamente. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O que é o reino de Deus? Esse reino, no plano espiritual, é o reino de Jesus, porque meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente não me entregaria aos judeus. Então a gente observa todas essas questões que a doutrina vem nos esclarecer de maneira tão clara, mostrando que aqui é somente uma passagem. Nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos levar absolutamente nada que nossas mãos podem tocar. Nem os títulos nós vamos levar. Vamos desencarnar com título de juiz, de doutor, de advogado, de professor, de etc, etc, etc. Isso vai servir para o outro lado? Vai te servir para o outro lado ser juiz? Eu pergunto. Quando a gente abre o livro O Nosso Lar, serviu para André Luiz ser médico? Ele foi com título de médico? Nós vamos, tudo que nós, quando aqui nós chegamos, que nós encontramos, aqui nós vamos deixar. Repara, vamos deixar família, vamos deixar bens, vamos deixar filhos, filhas, vamos deixar fábrica, vamos deixar nome. Nós só vamos levar aquilo que nós adquirimos para dentro de nós. As virtudes ou os vícios. Por isso é que quando a doutrina chega até nós, ela vem nos mostrar algo que nós temos que fazer. Vem nos mostrar o ensinamento do Cristo, vem nos reviver o ensinamento do Cristo que nós tínhamos esquecido, está lá na questão 627. Por que os espíritos agora têm que trazer novos ensinamentos de Jesus? Aí os espíritos respondem: porque vós esqueceste e o desprezaste. Nós esquecemos dos ensinamentos de Jesus. E por isso vem a doutrina nos mostrar. Mas ela vem nos apontar não só para Jesus, mas vem nos apontar para algo que nós temos que fazer, que é algo mais difícil. Isso é o que eu acho, que é a reforma íntima, a reforma moral. Nós temos que nos moralizar, nos melhorar espiritualmente, humanamente. E é fácil? Não, não é fácil. Porque o próprio Jesus já nos falou, né? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e me siga. Nega a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É você deixar de lado orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, arrogância, prepotência. Nós temos que negar isso dentro de nós para poder seguir o Cristo, seguir o bem. Como Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então é só olhar para dentro de nós. Não é fácil para ninguém, a não ser para os espíritos bons,
que já é uma outra classificação. Espírito bom é aquele espírito que está acima de nós, não tem mais a inveja, o ódio, o orgulho, o egoísmo, o preconceito, e por aí vai. Esse é um espírito bom. Agora, Eduardo não, Eduardo é um espírito imperfeito. Aí a gente vê a classificação lá dos espíritos imperfeitos, né? O que os espíritos nos mostram? É a maior classificação. Espírito puro só tem uma, espírito bom tem 4, espírito imperfeito são 10. São 10 classificações que Allan Kardec vai mostrar, da questão número 100 à questão número 13. Então, vamos continuando, né? Se há os falsos cristos, há também os falsos profetas, principalmente na erraticidade, né? Os falsos profetas na erraticidade, eles estão em todos os lugares, não há obstáculo que possa detê-los, porque esses influenciam mais ainda. Tem até uma questão do Livro dos Espíritos, que é também uma das questões mais bonitas que eu acho, que ele vem falar sobre exatamente os espíritos. Mas eu vou dar uma lida, antes de nós comentarmos aqui, sobre que o codificador fala dos falsos profetas na erraticidade. Ele diz assim: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião, lançando-lhe de trevas seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os acreditem. Lembra que nós falamos, principalmente os espíritas têm que ter muita cuidado com o que nós observamos, porque a quem é muito é dado, a muito será cobrado. Se o espírita conhece, compreende, faz esse contato mais intimamente nas mesas mediúnicas, né, no plano espiritual, então ele tem mais acuidade de saber, porque todos nós somos médiuns, todos nós somos médiuns, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos, esse também é médium. Aí você pode pensar assim, mas eu não escuto, eu não vejo, mas você não sonha? Você não sonha com pessoas que já desencarnaram? Você muitas das vezes não tem pressentimento? Você às vezes vai em algum lugar, não se sente mal? Pela psicosfera? Às vezes você está conversando com uma pessoa, não se sente mal? Então, está lá. E o Livro dos Médiuns foi exatamente lançado, foi a segunda obra lançada por Allan Kardec, exatamente para nós entendermos como deveremos nos comportar, como se faz uma reunião mediúnica, como se percebe a influência dos espíritos. E esse Livro dos Médiuns está lá no seu prefácio dizendo assim, este é uma continuação do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nós temos que ler, entender, reler, entender. As obras básicas nós temos que fazer isso, mas o Livro dos Espíritos é essencial, que é obra básica, dele saiu todas as outras obras. Então, ele vem continuando a questão. Há, porém, muitos outros meios de se reconhecerem espíritos da categoria que eles dizem achar-se tem de ser não só muito bom, como também eminentemente racionais. Repeli com condescendência todos os espíritos que apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres. São geralmente espíritos sequiosos de poder
e que déspotas públicos e nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos motivos de legítimo suspeito. Ou seja, tudo que nós observamos hoje em dia, nós temos que colocar no crivo da razão. Colocar no crivo da razão. Como disse um dos mentores a Allan Kardec, chamado Erasto, é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Isso não é fala de Kardec, é fala do espírito Erasto. Está lá no Livro dos Médiuns. Que você rejeite 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque se aceitar uma mentira, vai corroer tudo. Então, nós temos que estar muito atentos, principalmente aos espíritas, como nós estamos falando. E como é que nós podemos saber disso? Está lá no Livro dos Médiuns, no item 20, no capítulo 26, como poderemos, né, identificar os espíritos. E Allan Kardec vai desdobrar isso no último capítulo, no capítulo 31 dos Livros dos Médiuns, que vem mostrar mensagens apócrifas, mensagens de espíritos que dão o nome, mas não tem o conteúdo. Tem mensagem de Jesus, tem mensagem de Napoleão, tem mensagem de Vicente de Paula, e etc, etc. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que observamos, com o que lemos dentro da doutrina, porque muitas das vezes a pessoa começa a adentrar dentro do espiritismo por obras que não são obras básicas. As obras de Chico são obras fidedignas, as obras de Ivone Pereira são obras fidedignas, as obras de Divaldo Franco e alguns outros companheiros são obras fidedignas, mas nós temos que começar pelo básico. E o básico é o quê? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esse é o básico para nós não nos enganarmos, né? Para nós entendermos o pensamento do codificador. Porque hoje em dia, até no meio espírita, se chegou a um espiritismo de direita, um espiritismo de esquerda, um espiritismo progressista, um espiritismo de mesa branca, mesa preta. O que é isso, gente? A doutrina espírita é uma só. É a doutrina codificada pelo Allan Kardec. Alguns até falam o kardecismo. Quando fala isso, eu penso que os ossos de Kardec devem ficar tremendo dentro do caixão, porque ele não é o criador do espiritismo. Os espíritos é que são, ele só é somente o codificador. A doutrina é dos espíritos. O codificador coloca isso em várias obras. Que nós temos um meio de saber também. Lá na questão 104, quando fala dos espíritos pseudo-sábios. O que é pseudo-sábios? É aqueles que acham que sabem muito, que falam muito bonito, que dizem coisas maravilhosas, mas no fundo, não conhecem quase que nada. Está lá na questão 104 do livro dos Espíritos. Então nós temos que ficar muito, muito atentos com tudo isso, para não macularmos a doutrina que veio nos consolar, que veio nos esclarecer, que veio nos orientar, que veio nos mostrar, né, tantas maravilhas, porque chegou-se o tempo dela vir até nós, porque foi falado pelo Cristo, lá em João 16, que ele diz assim: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu pedirei ao Pai que Ele vos enviará um outro Consolador. Por que um outro Consolador? Porque Ele já era o primeiro Consolador. E o Pai enviará um outro Consolador em meu nome, e dirá tudo o que eu disse e muito mais.
Ou seja, relembrar tudo que Cristo disse e muito mais, mostrando que esse mundo espiritual, mostrando as bases da doutrina, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Mostrando a necessidade da reencarnação, as existências sucessivas. Nós temos que aqui retornar várias e várias vezes para nos depurarmos dos nossos vícios. Ninguém se depura de uma reencarnação para outra. São necessárias muitas existências. A vida é uma só, mas são necessários o quê? Isso que o codificador chama de existência, as reencarnações. Muitas das vezes a gente vem com vício há milênios. O vício da violência. Muitas das vezes alguém falou alguma coisa, nossa primeira intenção é agredir. É fazer da mesma maneira. Falou alto comigo, eu falo alto. Me bateu, eu bato também. Piso no pé, vou dar um empurrão também. Nós temos uma violência muito grande dentro de nós, ainda. E o Cristo nos alertou. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nesse momento de transição, muitos já não veem mais. Aqueles que são violentos, que pregam a violência, que abusam e usam do poder para a violência, provavelmente não vão retornar mais a essa casa abençoada planetária. Mesmo sendo de provas e expiações, mas é uma casa abençoada para todos nós. É o melhor que Deus nos ofereceu. E graças a Deus, o planeta é lindíssimo, gente. Eu sempre falo isso, o planeta é algo lindo. Eu passo por aqui para ir para o Grumari, eu fico olhando ali a prainha, aquilo ali é a coisa mais linda. Sabe? A gente vê as paisagens do planeta Terra, tudo que se planta dá água em abundância. Sabe? Então, a misericórdia de Deus é muito grande para a gente mal baratear as coisas do nosso planeta. E olha que estamos destruindo. Haja visto que estamos vendo aí na natureza. Né? Então, a gente observa todo esse movimento. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, como nós havíamos de falar, que é uma das pérolas do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos? Olha só, influem os espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos? E os espíritos respondem: muito mais que podeis imaginar, a tal ponto são eles que vos dirigem. Influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. Em todos os lugares eles estão influenciando. Em todos os lugares. A tal ponto são eles que vos dirigem. Mas espera aí, se ele me dirige, então eu sou um fantoche? Eu sou um boneco? Não é bem por aí. Porque nós temos aquilo que Deus nos concede, que é o livre-arbítrio. Mas tem um ditado que diz: me diz com quem tu anda, que eu direi com quem tu é. E a doutrina, isso eu penso, a doutrina mostra pra gente: me diz com o que tu pensa e eu te direi com quem tu anda. Porque antes de chegar nos nossos atos, chega aqui e chega aqui. Né? Chega no nosso pensamento e depois chega nos nossos atos. E tem uma multidão de seres nos observando, olhando. E você está sendo observado e orientado por quem? Nós temos um amigo espiritual, que esse está sempre nos ajudando. Mas não se engane, ele não está 24 horas do nosso lado, porque ele tem outras obrigações. Mas toda vez que nós precisamos, que nós corremos perigo, nós temos que chamá-lo, orar, e ele vem. Mas muitas das vezes a gente repele ele. Através de quê? Através das nossas ações, dos maus pensamentos, do mau proceder. Então, é um conjunto de questões que a doutrina vem nos orientar para seguirmos.
São orientações para a nossa vida prática. A todo momento nós somos influenciados. A todo momento nós influenciamos. Nós somos influenciados e influenciamos. Existe essa sintonia. Aí entra as obsessões, que Allan Kardec vem falar muito lá no livro dos Médiuns. Então nós temos que ter muito cuidado com todo esse material que nós temos. E para nós terminarmos, a última questão, não é nem questão, a última conclusão do Livro dos Espíritos, é o último versículo do Livro dos Espíritos, que é uma resposta de Santo Agostinho. É o último parágrafo. Vocês peguem lá a página 495 e vai estar escrito assim: sobre a influência dos bons espíritos. Ele diz assim: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência, jamais estimulam o ódio dos partidos, nem a sede de riqueza e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhe indicou para chegarem até ele. Ou seja, a estrada que Jesus indicou para chegar até ele. Vinde a mim, a todos vós. E quando a gente fala nessa parte do sermão profético, eu lembro de Amélia Rodrigues. Existia no tempo de Jesus uma mulher que ela tinha um mal. Ela tinha um fluxo sanguíneo muito intenso, que por diversos médicos que ela foi até estar com os doutores da lei para fazer alguns procedimentos, mas nada conseguia estancar aquela hemorragia. Já eram 12 anos com aquela hemorragia direta. Os recursos dela estavam quase no fim. Não conseguia parar aquela sangria. E ela era amaldiçoada pelo povo, porque toda mulher no período menstrual que se tocasse em alguém, aquele alguém tinha que fazer os procedimentos de limpeza. Teria que passar pelos doutores da lei para fazer limpeza. E ela era maldita por isso. Nem o local onde ela sentava, as pessoas poderiam sentar. Então ela ficava isolada. E ela morava em Cesareia de Filipe. Mas ouviu falar daquele pastor que estava curando muitos, estava dando saúde a muitos, estava tirando o sofrimento de milhares, e até de alguns que teve com ela pessoalmente, ela ouviu falar. E ela decidiu ir até a próspera Cafarnaum, do outro lado do lago. E ela saiu, foi em busca da sua melhora, porque ela intimamente ela pensou: se eu estiver na frente dele e tocá-lo, eu serei curada. A fé dela já era grande. E ela foi para o outro lado do lago. Chegando do outro lado do lago, Jesus, sempre com uma multidão imensa, porque a multidão é muito grande, querendo a sua cura, querendo a cura verdadeira, querendo a cura do corpo ou a cura da alma, ou então as duas. Mas o sofrimento era muito grande, Jesus dificilmente estava só. E nesse dia específico, ele tinha sido procurado por Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, e ele veio procurar o mestre porque a filha dele já tinha desencarnado, segundo diziam. Era uma criança, e ele foi procurar porque ele sabia, já tinha ouvido falar que o mestre poderia dar a vida de novo. E ele procurou na casa de Simão Pedro e não encontrou. Procurou na casa dos outros amigos e não encontrou o mestre. E foi até a praia, onde encontrou o mestre. Mas a multidão era muito grande e ele falou com o mestre:
se ele poderia até ir à sua casa para curar a sua filha. Eis que Jesus está caminhando e a multidão está comprimindo o mestre, porque ele teria que atravessar de novo lá. E essa hemorroíça, segundo fala Amélia Rodrigues, o nome dela era Berenice ou Verônica. Ela acreditava que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E a multidão comprimindo Jesus, eis que ela se lança um pouquinho na frente e toca quando Jesus está passando em suas vestes. Não toca no seu corpo, mas na sua veste. Jesus dá mais 2 passos, olha como se fosse a procurá-la e fala para Pedro, fala para os discípulos que estavam do lado: alguém me tocou. E Pedro, sempre ele era o mais interrogador, o mais questionador, fala: Senhor, como nos fala que alguém te tocou se a multidão toda nos comprime? Aí ele chega e fala: porque de mim saiu virtudes, ou seja, de mim saiu poder. E nesse exato momento, quando ele está procurando, ela salta na frente do Senhor, se ajoelha e fala: foi eu, Senhor, fui eu que lhe toquei, porque sabendo do seu amor, tocando em ti, sabia que poderia ser curada. E no momento que ela tocou, a sangria parou imediatamente. Jesus olha para ela, quase que se abaixa e fala: tua fé te salvou, vá e seja curado desse seu mal. Ela, a partir dali, ela volta e vai para os seus, volta para a sua terra, do outro lado do lago, para mostrar a cura que ela tinha conseguido. Ela tinha conseguido a cura do corpo, mas a cura da alma não, porque estar longe de Jesus era perder-se, e estar perto dele é ter o amor. Então ela abandonou tudo e começou a seguir Jesus, junto com sua mãe, junto com a Maria de Cleófilas, com Joana de Cusa, com Maria de Magdala, junto com todos esses. E o pressentimento dela sabia, porque ele seria crucificado. E conta-nos Amélia que naquele momento, antes da crucificação, quando ele estava na sua Via Crucis, subindo para o Gólgota, os soldados chicoteando ele quase em prantos caindo, e vem o Simão Cirineu para ajudar a carregar. Ela não aguenta vendo aquele desespero do mestre, entra no meio da multidão, pega uma toalha para enxugar o sangue e o rosto e o suor do mestre. Quando ela abre, está a imagem de Jesus posto na toalha. Quando ela tenta falar alguma coisa, os soldados a empurram e continuam a chicotear o Cristo, e ele continua a subir para a sua Via Crucis. Foram 500 metros de subida intensa, de intensas dores, intensas dificuldades, até que na outra vez ele deu uma caída e ela tentou segurá-lo, mas não conseguiu por causa dos soldados, que eram muito inclementes. Ele olha para ela, observa que as mulheres estão em pranto, sua mãe, Maria de Cusa, Maria de Magdala, Marta, todas elas estavam em pranto, outros estavam ali, juntamente com João, o evangelista, e os outros covardes já haviam se afastado. Jesus olha para ela e vê as mulheres chorando e fala: não choreis por mim, mulheres de Jerusalém, mas choreis por vós mesmas, porque bem-aventurados será aquelas que um dia não amamentarem e nem seus ventres gerarem. Porque se fazem isso com um madeiro verde, quem dirá com um madeiro seco? Ou seja, se nós fizemos isso com a seiva do amor, que é Jesus, quem dirá com o madeiro seco, que somos nós? Jesus vai para o Gólgota e ao desencarne. Então fica a mensagem do Mestre, do amor, da bondade, da fraternidade, para ele dizendo, para nós termos bom ânimo: tenhas bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Creais em mim, acreditai, vinde a mim, a todos vós que estão cansados, sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Quando nós estivermos nas nossas aflições, que estamos, digo por mim, busquemos ao Cristo, busquemos a Jesus, porque só Ele é grande o suficiente para nos ajudar a vencer a nossa jornada. Muito obrigado, que tenham uma boa noite a todos. Vamos agradecer ao Eduardo, né, por esse estudo colocado para todos nós. E agora vamos passar para o momento do passe. Peço por gentileza que todos permaneçam em seus lugares e que os trabalhadores possam se posicionarem para darmos início ao trabalho. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então, irmãos, vamos manter os nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecer à espiritualidade que preparou esse ambiente para todos, por mais um dia dessa palestra, dessa reunião, desse tratamento, desse acolhimento. Vamos também vibrar positivamente para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, tanto os encarnados para os desencarnados, que eles possam receber essas energias, esses bons pensamentos, seja onde eles estiverem. E que possamos voltar para os nossos lares, pensando no que foi falado, fazendo nossas reflexões, voltando melhor do que chegamos, levando essas energias para aqueles que não puderam estar conosco. E vamos dar continuidade na nossa caminhada, no nosso dia a dia, sempre acreditando, sempre confiantes, esperançosos, carregando a nossa coragem, a fé, a alegria, a força, e sempre receptivos também às boas energias. E vamos também pedir um pouco de paz, de harmonia, nessas áreas de conflitos, de guerra, na qual o mundo está passando. Se cada um fizer um pouquinho, se pensarmos positivamente, colheremos frutos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Tinha tanta luz aqui. Bom, agora vamos aos nossos avisos, para posteriormente fazermos o nosso sorteio do livro que nós fazemos para a divulgação, da doutrina. Vamos começar pela cesta básica, que é o trabalho que a casa faz, auxiliando diversas famílias, com doações de alimentos, que são baseados na cesta básica. E no momento, os itens de maiores necessidades é a farinha, o macarrão e o açúcar. Ali fora, perto da cantina, tem um quadro com os alimentos, com essa lista. E para aqueles que estiverem interessados, a livraria está aberta para maiores esclarecimentos. No nosso trabalho da casa, nós temos a livraria, a biblioteca e a cantina, que elas ficam em funcionamento 30 minutos antes e 30 minutos depois da reunião. Então, aqueles que quiserem fazer um lanche, quiserem visitar a biblioteca ou então na livraria, temos esse tempo aí para apreciar. Temos o nosso trabalho do brechó, que é um recurso que nós temos, para cobrir as despesas da casa. Então é sempre importante, de doação de roupas e calçados ou qualquer material em bom estado. Os horários de funcionamento são terças e quintas, das 9 horas às 12 horas e das 13h30 às 16h30, para aqueles que quiserem dar uma olhada. E para as doações, a livraria também estará disponível para informar, das informações. Temos nosso trabalho também de gestantes, e no momento, o que nós precisamos são sempre fraldas, do tamanho M, para auxiliar os gestantes, as gestantes. E também materiais, para criança, aqueles materiais que não estão sendo mais utilizados e que estejam também em bom estado.
A casa também convida, né, para aqueles que tiverem interesse, né, sobre o estudo do Evangelho Terapia, que ele é feito presencialmente e online. Temos diversos horários e essa disponibilidade de horário também estará na livraria. Na livraria tem tudo, né? Na livraria tem todas as informações, né? E é um estudo bem interessante, que é um estudo feito em grupo, é uma terapia realmente, na qual nós conversamos sobre questões do dia a dia, baseados na passagem do Evangelho que está sendo lida no momento, né? A casa também convida para aqueles que gostam de animais, para apadrinharem nossos gatinhos, né, que estão aqui na casa, e para aqueles que não puderem, né, trazer alguma ração, algum material para eles, né, que são muitos gatinhos. Então temos essa questão dos gatinhos e também convidamos, né, a casa convida para aqueles que puderem, tiverem disponibilidade para serem sócios, né, contribuintes, ou para contribuírem com qualquer ajuda financeira, porque realmente nós temos as nossas despesas administrativas, nós temos a luz, funcionários, e realmente necessitamos dessa ajuda. Continuando os avisos, nós teremos o Arraiado Bezerra, que será dia 6 de julho. É uma festa julina, e ela é sempre muito divertida, agradável, todos sendo convidados, todos são convidados, são muito bem-vindos para esse evento. E também para aqueles que puderem contribuir com algo, né, com algum item, para que essa festa possa ser realizada da melhor forma possível, né? Oi? Temos uma notícia aqui que a lista está na livraria, né? Temos uma rifa também no valor de R$5, que são 2 quadros decorativos. Quem se interessar também, na livraria está disponível não só os quadros, como também o carnezinho, né, da rifa. Nós temos aqui nas redes sociais do GBEM, temos no Instagram, que é GBEM Rio, né, com 2 E, GEEBEM.Rio, e no YouTube também temos nosso canal GBEM Rio. Dali nós temos as palestras, temos os estudos que são feitos na casa, para aqueles que quiserem assistir algum tema que não pôde assistir, ali está registrado. E teremos também nosso seminário, que será dia 12 de julho, com o tema O Espírito do Servir, com Daniela Benzerce, né? O horário será de 9 horas às 13 horas, com um coffee break de 10h30 às 11 horas. Então também todos estão convidados a assistir esse seminário, que com certeza será muito, muito interessante. 12 de julho. Ok? De 9 às 13 horas da manhã, né? Lógico. Bom, e agora nós vamos fazer o sorteio de 3 livros, e os contemplados podem pegar o livro na livraria. Vamos lá. Eduardo vai falar 3 números. 12. Primeiro número, 12. Desculpe. O número está localizado no lado direito da cadeira. Vocês podem dar uma olhadinha, vai ter um númerozinho, tá? Então, o primeiro número falado aqui foi 12. 15. 15. Saiu o primeiro. 32. 32. Opa, saiu o segundo. 45. 45. Epa, foi rápido, né? Me surpreendeu. Tá inspirado, hein? Me surpreendeu também. Aqueles que tiverem vindo pela primeira vez na casa, sejam muito bem-vindos, estaremos à disposição. Tenham um bom retorno para os seus lares, um bom final de semana e fiquem com Deus. Obrigado, meu querido. Eduardo, muito obrigado, tá? Fica com Deus, tá? Na paz.